Facebook ao... Olá, boa noite. Eu sou a Michelle Godas do Instituto Panin e sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal. Vamos falar sobre campo acástico. Não que eu já não tenha falado isso para vocês 1 milhão de vezes. Já falou muito assunto. Esse assunto, na verdade, já foi super discutido aqui. Com outros nomes, com outros enfoques, ou talvez até de uma forma um pouco menos científica ou filosófica. E hoje nós vamos juntar tudo isso. Eu vou trazer essa visão deste campo que é extremamente importante. E nós, da quântica, trabalhamos muito com esse campo das infinitas possibilidades, esse campo de tudo acontece, na verdade, um campo exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Você já ouviu isso? Esse campo, quem já estudou isso em física, conhece o campo zero, já ouviu falar do marco zero da ciência. Ou seja, ali o começo de tudo. E exatamente isso é o campo acástico. Eu vou esperar só mais um pouquinho para as pessoas entrarem. 10 minutinhos que eu estou no começo. O Roberto falou boa noite aqui. Para que a gente comece a nossa live. Porque, na verdade, eu vou precisar recrutar o conhecimento de vocês, fazer com que a gente traz. Então, alguém que está assistindo hoje a gente pela primeira vez, seja bem-vindo. E se você perdeu alguma e você perceber que você tem algum conhecimento, tá lá atrás, corre lá depois no nosso canal do YouTube, que é Instituto Kuanin, e assiste a live relacionada a isso. Então, assim, quais são as lives que estão relacionadas a isso que nós vamos falar hoje? O campo, nós vamos falar do poder do observador, aquela live que eu fiz sobre Deus, e também uma outra live que fala sobre tempo e espaço. Ou seja, vamos juntar tudo isso e vamos esclarecer, afinal, justificar essa história tão pacástico. A gente fala isso, essa palavra tão bonita, tão diferente, dá uma ideia de algo tão místico, algo tão fora de uma realidade. Na verdade, nós acessamos o tempo todo. Então vamos lá? Vamos falar sobre campo acástico. Só fixar aqui o tema. Pronto. Vamos lá. Então vamos falar sobre campo acástico. Para isso, eu preciso trazer para vocês algo que eu sempre começo quando eu vou falar numa live dessa. Sobre o pensamento cartesiano e o pensamento quântico. Sim, a diferença entre esses dois pensamentos. Como essas duas coisas se divergem, como essas duas coisas se encontram, onde tudo isso acontece, certo? Então vamos lá. O que significa campo acástico dentro do pensamento cartesiano? Aquele pensamento linear que você aprendeu lá na escola, aquela coisa que tem começo, meio e fim, e 1 mais 2 1 mais 1, sim, é 2. Esse pensamento linear, científico e altamente estruturado. É isso que nós pensamos cartesiano. Esse pensamento que tem, sim, provas concretas a respeito da sua existência e do que ele está falando. Dentro do pensamento cartesiano, o campo acástico existe. Olha que coisa! Existe, a gente chama de marco zero da ciência, ou seja, a origem de tudo. Sério, a ciência acredita nessa origem, que é o marco zero. Só que quando a gente começa a conversar com o cartesiano, apertar ali aquele cientista cartesiano, aquele físico, não sabe muito bem explicar isso, não. Ele só fala que é o marco zero. É de onde?
as coisas partiram. Aí você chega e fala para ele, você quer dizer Deus? Ele fala, não, é o marco zero. E aí o marco zero nós temos em vários experimentos. Então, quando vai se começar um experimento, se traz um marco zero e a partir daí as coisas acontecem. Então, pensa, só que tem uma questão muito importante quando a gente fala do pensamento cartesiano. O pensamento cartesiano, ele parte do pressuposto que primeiro a matéria se forma para que depois a frequência se torne real. Isso para tudo. Então vamos lá. Pensamento cartesiano acredita que primeiro a matéria se forma para sim dar origem à frequência ou à ideia. Esse não é o pensamento quântico. Essa não é a forma quântica de enxergar as coisas. No pensamento quântico, nós acreditamos que primeiro se cria a frequência, a ideia, para que depois, a partir dessa ideia, a partir dessa frequência primordial, a matéria se faça. Sendo assim, os cartesianos acreditam que a nossa existência ela é dada de forma ascendente, ou seja, primeiro foi a junção do óvulo com o espermatozoide, a criação do corpo, e aí sim, depois, a existência desse ser que hoje fala por esse corpo, certo? Então, sim, uma criação ascendente. Esse é o pensamento cartesiano. Bem ao contrário do pensamento quântico, ele acredita o seguinte, que primeiro a ideia se fez, e a partir da ideia, a matéria compôs. Ou seja, antes que este corpo físico que está aqui hoje exista, começou algo bem antes, a ideia dessa existência. A ideia que parte do pressuposto que meus pais decidiram que eles teriam um filho. Esta é a ideia que estou me referindo? Também esta ideia, mas uma outra ideia. Alguém um dia, um observador, alguém pactou a realidade e criou-se o que nós chamamos quântica de matéria frequencial, de matéria, ou, se vocês quiserem chamar, de espírito. Então, primeiro veio esse corpo frequencial para que depois, a partir deste corpo frequencial, se criasse a matéria. Ok? E foi, Léo, deixa eu ver. Calma, Eliel, respira que eu vou chegar nesse ponto de onde vem essa ideia, certo? Vou chegar aí, vamos lá, vamos desenvolver esse pensamento. Então, o pensamento quântico, ele parte disso. Primeiro vem a ideia, um mundo de infinitas possibilidades, não tem isso que a gente fala na física quântica? Um mundo de infinitas possibilidades, nós impactamos uma delas, ou seja, nós escolhemos uma delas, aumentamos ou diminuímos a probabilidade de uma delas acontecer, e aí, a partir daí, a ideia vira realidade. Nós já falamos a respeito disso, inclusive, que a nossa mente foca naquilo, né? Então, assim, eu vou lá, escolho algo, ou seja, tenho uma ideia, a partir daí trago toda a minha atenção para essa ideia, e a partir desse momento que eu trago toda a atenção para essa ideia, eu começo a acionar, ou seja, fazer ações relacionadas a isso até concretizar essa ideia e transformar ela em matéria. Ok? Isso foi as lives anteriores, nós já falamos bastante disso. Mas o que o campo acástico tem a ver com isso? Bom, eu estou falando que o campo acástico ele é o grande fornecedor de todas essas ideias. Na verdade, ele é a mente, como a gente pode dizer na física quântica, a gente até brinca disso, ele é a mente de Deus. Ele é a origem de tudo, de todas as ideias. Quando a gente fala num mundo de infinitas possibilidades, nós estamos nos referindo, quando a gente fala o mundo de possibilidades, nós estamos referindo
assim ao campo akáshico. Esse lugar que guarda todo o conhecimento de absolutamente tudo do passado, do presente e do futuro. Ou seja, ele é a base de toda a existência, já que eu estou dizendo para vocês que antes que a matéria se faça, foi necessário que a ideia existisse. E de onde a ideia? Vem justamente do campo akáshico, desse lugar de infinitas possibilidades. Eu quero que vocês imaginem, mais ou menos, imagine uma grande biblioteca e que contenha absolutamente toda a informação, absolutamente toda a informação do universo e dos universos. Ela contém absolutamente tudo ali, desde o momento que foi criada a primeira frequência. E a partir dessa criação, ali se cria um registro, e a gente chama de registro akáshico. O que eu quero dizer com isso? Quando a minha matéria frequencial foi criada lá atrás, e aí eu preciso revisar um conceitinho com vocês, então vamos pensar lá. Então, assim, eu tenho a mônada quantum, se vocês quiserem chamar de Deus, podem chamar de Deus. Essa consciência maior se diferenciou em outras mônadas, eu já expliquei isso para vocês. Né? E essa diferenciação dessas mônadas criou-se o espírito, certo? Esse corpo frequencial. Essa mônada quantum, ou este Deus, grande criador, ele tem uma mente, vamos dizer. Ele tem perspectivas. E é nesse lugar que nós chamamos, esse lugar que nós chamamos de campo akáshico. Então, a mente de Deus, a mente do primeiro grande observador. Lembra que eu falei para vocês do poder do observador? Que as coisas só existem a partir do momento que olha para ela e no momento que você impacta a realidade, quem nunca tinha me visto e hoje me viu pela primeira vez, eu tornei realidade na sua vida. Eu passei a existir na sua vida. Esse é o poder do observador. E foi justamente esse movimento, né, de descoberta da física quântica que é, de onde vem isso? Então tá, esse veio do observador. Então quem foi o primeiro observador? O primeiro observador, muitos físicos quânticos chamam de mundo da quantum, outros chamam de Deus. E aí sim, esse mundo de infinitas possibilidades é o campo akáshico. Então, todas as ideias que temos vêm do campo akáshico? Sim, Roberto. Na verdade, sim, vem do campo akáshico. Na verdade, de uma conexão com este campo akáshico. Lembra que nós temos 5 corpos? Eu tenho o corpo frequencial, corpo vital, corpo mental, supramental e espiritual, certo? Eu tenho todos esses 5 corpos. Esses 5 corpos, eles coexistem, certo? O corpo físico, ele fica neste plano. Isso é muito claro, certo? O meu corpo vital, ele fica ali já num plano paralelo. A gente não consegue ter acesso a esse campo ectoplasmático com tanta força, apesar da gente ter trocas ectoplasmáticas o tempo todo. Mas o meu corpo mental, ele está conectado a este corpo supramental. Não sei se vocês lembram desse corpo supramental. O corpo supramental nada mais é do que o grande registro de tudo aquilo que eu vivi em todas as minhas existências. Ele guarda ali o produto da minha existência, tudo aquilo que eu aprendi. Não necessariamente os dados mais profundos, mas o resultado das minhas experiências, certo? O meu mental, este mental aqui, ele só guarda as experiências de Michele. E aí, quando eu morro, eu faço um upload para o meu supramental, e aí o meu supramental guarda ali. Só que é necessário ter uma troca. É necessário ter uma troca. E como que a gente faz essa troca? Como que eu faço
para ter acesso a todo o meu registro. Eu lá, nesse campo acástico, neste lugar, nessa grande biblioteca, tem uma pastinha. E tem uma pastinha que está escrito Michele? Não, não tem. Tem uma pastinha que tem uma frequência básica. Vamos dizer que minha frequência seja 1801, tem uma pastinha lá chamada 1801, e que eu vou lá, acesso, e está absolutamente toda a minha existência. Desde o primeiro dia que eu deixei de ser mônada e passei a ser espírito, tudo aquilo que eu vivi a partir deste momento, certo? Só que eu preciso, antes de eu responder tudo isso que vocês estão colocando aí, só um pouquinho, só para eu fechar o raciocínio. Mas antes de tudo isso, eu preciso entender que toda a base da existência tem uma frequência básica. Ela é feita de uma base frequencial. E vamos dizer que essa base frequencial seja de 32,7 Hz. Só estou dando um exemplo. Não é necessariamente, mas que toda a existência parte dessa frequência. Que frequência é essa? Essa frequência vem de onde? Vem justamente do campo acástico. O campo acástico, ele na verdade, ele dá a base frequencial para que tudo seja criado a partir daí, tá? Peraí que eu vou voltar que tem várias perguntas aqui em cima e eu fui falando e deixando passar. De onde você acha que veio esse primeiro? De onde você imaginava que veio esse primeiro observador? Alguém iluminado já teve acesso a isso? De onde vem tudo isso? Eliel, verdade, iluminado ou não iluminado, a gente não acredita muito nisso, não. O que um olhar da ciência nos diz o seguinte, e é isso que fez com que eu me apaixonasse cada vez mais pela física quântica. Se eu acredito que é o observador que cria a realidade, e você vai aprofundando, e você chega na menor partícula da matéria, e aí você chega na menor partícula do que se cria, aquela frequência, e você percebe que aquela frequência ela é básica para tudo que se existe nesse universo, e por que não dizer outros universos, é neste momento que a gente acredita na física quântica que o primeiro grande observador é Deus. Essa é uma base de uma teoria que nós, quando a gente vai aprofundando, chega nesse ponto, nós dizemos que o primeiro observador é que a grande realidade, na verdade, ela foi criada por uma grande mente. Tanto que um grande filósofo já disse lá atrás, quem garante que você tem o sonho de um grande gigante, um dia esse gigante vai acordar e você deixará de existir, né? Esse ponto, né, do primeiro observador, por isso que isso é uma teoria quântica, né? É uma teoria, não é algo ainda que não se tem como sustentar cientificamente nada disso que nós estamos falando. Por isso que nós sempre trazemos para um ponto, na verdade, de filosofia. O que nós acreditamos na verdade, e nós conseguimos comprovar isso de uma forma muito clara, é que sim, a base de toda a existência parte de uma plataforma de um mesmo Hertz. Tudo, absolutamente tudo. A parede, tudo ser criado tem uma base energética. Então, para eu construir algo nesse planeta, ele precisa ser construído a partir dessa base energética. Então, sim, nós acreditamos esse mundo das infinitas possibilidades, esse mundo das ideias, como nós falamos, ou várias outras filosofias falam né, dessa quinta dimensão, que é de ideias, tudo isso, na verdade, nada mais é do que campo acástico. Ele deve ter vindo de um outro observador que impactou a existência dele. Né? Essa é a grande dicotomia de quando a gente discute a existência de Deus. Na verdade, se a gente for parar para pensar de uma forma muito filosófica, talvez nós, né, cada um de nós, quando estivermos todos juntos, seremos Deus. Talvez nós todos, todos nós juntos, quando juntarmos todas essas frequências
e voltar a ser uma grande massa novamente, esse Deus esteja aí. Então, assim, quem criou Deus, não sei, faço a mínima ideia. E talvez seja justamente a nossa própria crença de impactar a realidade, criar um criador. Pode ser? Mas se eu acredito que toda existência tem uma mesma base e toda ela está reunida em torno de uma mesma frequência, quando todos nós estivermos juntos novamente, seremos todos um. E aí? Essa pode ser a grande representação de Deus. Talvez seja uma forma filosófica da gente pensar a respeito de. Mas construir essa ideia desse Deus tão humanizado, como a gente pensa com essa mente, né, com essa cara humana. Né? O campo akáshico, ele retém absolutamente toda a todo sentimento, toda ideia, tudo aquilo que nós vivemos aqui, nós alimentamos esse campo. Nós vamos alimentando esse lugar de infinitas possibilidades, as possibilidades que nós criamos. Então, toda vez que você cria algo novo, ou que você sente algo novo, você vai lá e impacta, você vai lá e grava nesse campo esse novo sentir. Aí você me diz assim, como assim criar um novo sentir? Bom, eu tenho uma combinação muito específica. Eu sou, né, dentro do Enneagrama, eu já falei para vocês, né, eu sou uma emocional com racional. Eu sinto um mundo diferente, talvez o que um racional com instintivo. Eu tenho uma forma de sentir e captar este mundo de uma forma totalmente diferente. Cada vez que eu sinto isso, cada vez que eu passo por uma experiência, eu sinto o amor de uma forma diferente, eu sinto a raiva de uma forma diferente, eu enxergo algumas coisas de uma forma diferente, criando assim uma nova possibilidade dentro desse campo, certo? E aí, qualquer outra pessoa que queira acessar isso pode simplesmente se conectar neste campo e trazer essa realidade para si. Entendeu isso? Não sei se estou fazendo entender, eu sei que esse assunto é um pouco complicado, mas a base do campo akáshico é justamente alimentada por nós mesmos. Então, quando eu digo, né, nós vamos evoluindo, 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 e vai chegar um dia que nós não vamos mais precisar reencarnar. Aí voltaremos para este grande Deus, né? Voltaremos para esta grande morada. A gente vai retornar para esse lugar. Então, por que tanto trabalho, né? Então, por que Deus vai lá, cria tudo isso, coloca a gente aqui, coloca várias reencarnações, coloca a gente para aprender, vai colocando a gente para evoluir, 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 para depois a gente chegar, evoluir e voltar para ele? É isso? Qual que é o objetivo maior do que? E aí eu sempre falo que o maior objetivo de Deus é alimentar este campo akáshico com o maior número de informações e de sensações possíveis. E ele jamais, esse campo, esse mundo das ideias, jamais conseguirá sentir o que nós sentimos, certo? Porque não há matéria e nós sentimos através da matéria, nós captamos os estímulos através da matéria. Então, assim, Deus nunca saberá como é comer uma pera se nós não comermos por ele. Estou dando um exemplo bobo, mas é uma verdade. Né? Ele nunca vai sentir um abraço de alguém porque ele não tem uma pele para sentir, ele não sabe o que significa esse aconchego. Então, na verdade, ele se alimenta de todas essas emoções através de nós. E aí sim, grava ali no campo akáshico uma nova sensação para que outras pessoas tenham a oportunidade de também entrar em contato com a mesma coisa. Então, exatamente. Somos, na verdade, eu sempre falo, Roberto, que nós somos Deus. Nós somos a célula que forma esse grande ser.
se juntar minha frequência com a sua frequência e com a frequência de todas as criaturas do mundo, nós formamos esse grande campo eletromagnético que tem todas essas ideias e que sim, nós chamamos de Deus. Você imagina assim, um espaço, né? Porque na verdade o campo é isso. Né? São várias frequências ali correndo soltas e você simplesmente nesse lugar ali, com várias ideias, várias coisas, você vai lá e junta uma coisa com a outra e aí você cria algo novo. Esse mundo de infinitas possibilidades, esse mundo das ideias, que foi alimentado por quem? Por Deus? Não. Porque Deus só é a frequência. Ele é alimentado por nós. Por isso é tão importante nos mantermos saudáveis mentalmente, espiritualmente. Porque, na verdade, nós alimentamos esse campo o tempo todo com tudo. Né? Então, é como se nós fomos criados imagem e semelhança de nosso Criador. Mas nós, na verdade, é que damos essa imagem para o nosso Criador. Uma filosofia cai bem isso. E alguns seres, então, alimentam um campo extremamente negativo. Então, Eliel, vamos lá. Esse campo akáshico, ele não é nem bom nem ruim. Ele só é uma grande mente. Ele é igual um grande computador, o HD de um computador. Você vai lá só e coloca ali informações ali dentro. Né? Ele não é uma... ele simplesmente aceita tudo aquilo que acontece na humanidade. Ele não é nem bom nem ruim. Ele não seleciona quem é serial killer ou quem é um anjo, ou quem é um santo, ou pessoas normais como nós. Ele simplesmente absorve conhecimento. Esse é o campo akáshico. Tá? O que é, né? O campo akáshico é o campo que está no etéreo, o campo que está ali nesse lugar de não matéria. É só isso. Ele não é nem bom nem ruim, ele só é uma mente que absorve. E aí, se a gente continuar falando dessa história de Deus, eu posso falar justamente isso. E aí a gente começa até a aprender o que é bom e o que é ruim. Né? Então, assim, serial killer é bom ou é ruim? Nós sabemos que é ruim, ele mata pessoas, certo? E de onde você aprendeu isso? De onde você aprendeu que a morte é ruim? De onde você aprendeu que perder alguém dói? De onde você aprendeu que... Entende? Esse lugar de onde aprendemos, esse inconsciente coletivo que pulsa, inclusive de forma comportamental e emocional, ela tem essa origem nesse campo. Você entendeu, Léo? Será que eu fui claro? Se viemos da mesma base, por que tanta inversão e escolha desse campo negativo ao extremo? Porque, na verdade, assim, a energia ela é básica. Foi criada a energia básica. A partir daí, esse espírito que é criado, ele é um espírito primitivo. Ele, na verdade, ele só opera dentro de uma base de sobrevivência. Ou seja, tem dois cérebros ali operando o tempo todo. Vamos supor, minha primeira encarnação no planeta. Acabei de ser criada lá como espírito e reencarnei na minha primeira encarnação. Então, eu sou a mulher da caverna, a primeira mulher da caverna que existiu. Eu não sou nem boa nem ruim. Eu, na verdade, nem sei disso ainda, o que significa bom ou ruim. Eu só quero sobreviver. E para sobreviver, eu preciso comer e reproduzir e proteger. É só isso. Desse cérebro básico, primitivo, reptiliano, nasceu o cérebro emocional. Que nada mais serve do que para justificar as minhas ações, as minhas ações relacionadas a isso. Então, assim, eu matei o meu inimigo porque ele me colocava em risco, certo? Isso ainda não é nem bom nem ruim. Não tem esse espírito ainda, ele não tem essa característica boa e ruim. E aí essas sucessivas reencarnações com esses aprendizados, ele vai tendo sensações, gravando no campo e a partir daí se começa a reproduzir um comportamento.
E esse comportamento, ele existe lá no campo, ele está lá, o bom e o ruim. O que acontece é por que este ser, no mundo de infinitas possibilidades, escolheu, impactou aquela vivência primitiva ainda, ou seja, o que você chama dessa vivência ainda negativa, né? Tanto que eu uso muito uma frase que é o seguinte, né? Sentir é humano, mas saber o que se faz com o que você está sentindo nos aproxima do divino. O que eu quero dizer com o divino? Princípios e valores que estão imprintados neste campo que nos diz que são princípios nobres. Tudo isso é norteado, na verdade, por todas essas existências, justamente por observação e pelo sentir. Eu consigo sentir o que é ruim, eu consigo sentir o que é bom. Através do quê? Através dessa conexão com esse campo e através da comparação frequencial. Tudo que é ruim tem uma frequência mais baixa, tudo que é bom tem uma frequência mais alta. E o nosso cérebro consegue modular isso e trazer isso para o sentir. Então, na verdade, a minha grande questão não é nem porque o campo ali não é nem bom nem ruim. A minha questão é por que alguém que num mundo de infinitas possibilidades escolhe a escassez? Por que num mundo de infinitas possibilidades alguém escolhe sofrer? Por que num mundo de infinitas possibilidades, ali num campo, um campo rico de várias experiências, por que alguém não escolheu ser determinada coisa? O que nos direciona, o que é interessante é por que este ser, este pequeno observador, acessa esse campo e escolhe, na verdade, as experiências mais negativas. Essa é a grande pergunta de $1 milhão, na verdade. Porque, assim, faz sentido pra gente, né? A princípio não faz sentido. Porque se eu tenho acesso a tudo de melhor, se eu tenho acesso a tudo que é bom, por que eu não escolho o bom? Por que eu não escolho o melhor? E aí tem a ver com tudo aquilo que a gente fala. Crenças limitantes, né? Aquilo que eu falei para vocês, daquela fidelidade invisível que nós carregamos, que eu falei isso da constelação familiar. Isso tem a ver com várias coisas que estão imprintadas ali. Né? Tem a ver com que nós precisamos aprender de experiência para alimentar este campo. Tem a ver como eu enxergo uma situação. Talvez para alguém uma situação de extrema escassez pode ser uma extrema oportunidade de crescimento. Alguém talvez se olha num ponto de escassez e fala, meu Deus, acabou minha vida. E talvez outra pessoa fale, nossa, justamente porque eu estou nesse lugar que eu vou fazer alguma coisa. Eu me recordo de uma história que é muito interessante, que eu nem sei onde eu ouvi isso, né, que é muito importante, é o seguinte, essa história, né, de dois... Pergunta do Roberto. Ai, passei a pergunta do Roberto? Peraí, Passou. Roberto, desculpa, perdão. Sim, Rô, é assim, a centelha divina, exatamente, é a frequência básica. Quando eu falo da centelha divina dentro de nós, é justamente essa centelha básica, a centelha divina é a frequência básica que está em tudo, exatamente. Vou contar, se eu tô vendo aqui. Já vou falar aí, Eliel. Então, assim, ó, imagina o seguinte, né? Duas pessoas foram mandadas à Índia para estudar o mercado de sapatos na Índia, certo? Para saber se valia a pena ou não montar uma fábrica de sapatos, se isso ia ser positivo ou não. Então, o que o pessoal da empresa fez? Mandou essas duas pessoas separadas para que elas mandassem um relatório dizendo se valia a pena ou não montar essa fábrica de sapatos. Uma chegou com o seguinte relatório: queridos chefes, eu vejo um grande potencial para que a gente monte uma fábrica de sapatos neste país. Porque afinal de contas, todos andam descalços. Olha que grande oportunidade é essa. O outro manda o seguinte relatório: chefes, aqui é um péssimo lugar para a gente montar uma fábrica de sapatos. Afinal de contas, todos andam calços. Na verdade, eles impactaram a mesma realidade. Eles foram lá e olharam exatamente para a mesma realidade.
né? De que realidade? A realidade que todos andavam descalços. E aí, o que fazer a partir disso? Quando você me pergunta, Eliel, como mudar o campo, eu vou dizer que o campo ele está em constante mudança o tempo todo. A questão, na verdade, não está em mudar o campo ou não mudar o campo. Tá? Porque o campo, na verdade, esse campo acástico que eu estou falando, tá? Não estou falando do nosso campo aqui, que é aquele campo que eu falei lá atrás para vocês, que depois o morfogenético. Não estou falando do campo morfogenético, estou falando do campo acástico, que tem uma diferença, eu já lembro para vocês a diferença. Então, quando eu estou falando do campo acástico, eu não tenho como mudar o campo acástico. Ele é uma grande memória, ele é um grande banco de informações. Eu só tenho como chegar lá e escolher a realidade que eu vou querer. E não só escolher o que eu vou querer, mas como eu vou lidar e trabalhar com aquilo. Eu tenho ferramentas suficientes para aquilo. Entendeu? Então, na verdade, eu não mudo o campo acástico porque ele é uma grande memória. O que eu consigo mudar é o campo morfogenético, que é aquele campo de Sheldrake. Que sim, né? Ele é baseado, né, no número crítico de pessoas que têm um determinado pensamento, comportamento, criam naquela espécie uma nova forma de lidar com aquilo. Que é aquilo que eu falo da macaca que foi lá, lavou a batata e a partir daí, né, todos os macacos começaram a lavar a batata e aí começaram a questionar o porquê isso e descobrindo que, na verdade, quando uma massa crítica de uma mesma espécie realiza, tem um pensamento ou um comportamento específico, isso muda o campo morfogenético da espécie. Mas o que eu estou falando é do campo acástico, que é algo que está muito acima, tá? E as nossas escolhas, elas são baseadas, na verdade, no nosso repertório. Por isso que eu fico sempre falando para vocês, nós precisamos mudar o nosso repertório. Nós precisamos mudar, na verdade, a lente com a qual enxergamos o mundo. E aí sim é uma escolha. Deixa eu ver aqui o que o Roberto falou. Peraí. Penso que a partir da nossa evolução é que começamos a escolher as melhores experiências que temos guardada no campo acástico. Sim, Roberto. Aí a minha grande pergunta é o seguinte: tá certíssimo, tá? A partir da nossa evolução. Mas o que significa evolução para você? O que será que significa evolução? O que é evoluir? Que aspecto da evolução? Porque eu conheço pessoas extremamente simples de conhecimento, de conhecimento intelectual, pessoas que não estudaram, que não tiveram acesso a nada, pessoas lá muito simplórias, mas que têm sim um poder de escolher coisas maravilhosas nesse campo. Então, tipo de evolução, na verdade, nós realmente precisamos para escolher coisas boas nesse campo. E aí, quando né, o Eliel me perguntou aqui, um assassino pode evoluir? Lógico que um assassino pode evoluir. Talvez ele demore muito mais para evoluir do que nós, ou não. Lembra lá do famoso salto quântico? Ele precisa, na verdade, lidar com algumas situações para que ele consiga aprender que não é dessa forma que a gente lida com as pessoas e não matar as pessoas, né, Eliel? Então, todo mundo pode evoluir. O mundo, gente, todo o universo está em constante movimento. Ele está em. Ai, desculpa, Eliel. Eu achei que era uma pergunta. É que a luz fica bem no meu olho, eu tenho que fazer assim para ler, às vezes dá umas fora assim, desculpa. Realmente, o assassino pode evoluir. Assim, quando eu olho para uma questão de evolução, eu preciso pensar o seguinte: nós hoje temos uma área do cérebro que nós não usamos ainda. Nós usamos bem pouco, que é o neocórtex. E a neurociência diz que deve ser por aí que está o que nos torna humanos, faz com que a gente aprenda a lidar com as emoções, e aquilo que eu falo, né? Saber usar o que se sente. Esse neocórtex, provavelmente, para mim, é o que vai nos ajudar a fazer essas escolhas mais conscientes da nossa realidade, a impactar diferente a nossa realidade. Hoje ainda somos muito instintivos.
e trabalhamos dentro desse instinto. Então, quando eu vou lá e me conecto a este campo, eu ainda escolho as coisas com o meu eu menor, o meu eu imediatista, o meu eu que quer trabalhar somente em saciar o agora, né? Essa coisa imediatista muito humana. Eu não penso, na verdade, no futuro, eu não penso lá na frente, eu não penso como isso vai ser uma outra esfera de, de tempo e espaço. Eu só penso no agora. Tanto que um dia me falaram o seguinte: então tá, o nosso planeta tá horrível, né? Então não é melhor a gente explodir o planeta e começar tudo de novo? Né? Por que a gente não estoura lá várias bombas e acaba com tudo isso e aí vamos começar tudo de novo? Vocês já imaginaram o impacto que isso causaria em outros planetas? Vamos pensar nisso? De tamanho de frequência, quando tem uma grande explosão, vocês acham que essa grande explosão é assim, ó, explode o planeta e essa explosão ela não tem um alcance? Se tudo está interligado em termos de frequência, né, quantas mortes, ou talvez o que nós provocaríamos em outros planetas, talvez até de outras dimensões, que possuem frequências muito parecidas com a nossa, se o nosso planeta. Então, assim, isso não é uma coisa que a gente vai impactar no campo, né? Então, assim, começar, apesar de ter essa ideia no campo que se há uma bomba nuclear é muito mais fácil apertar o botão, essa não parece ser uma realidade. Se eu for parar para pensar a longo prazo, ou pensar, criar ou ter o mínimo de empatia, não é nesse lugar que eu vou, não é essa realidade que eu vou escolher. Ela não me parece ser muito correta de ser feita. E aí é justamente isso, né? O que é correto e o que não é correto. O que é princípio positivo, né? Um princípio absoluto, ou o que é um princípio relativo. Tudo isso, toda essa construção desse repertório, que nada mais é do que a junção da minha existência agora com as minhas outras existências e a existência de todos vocês, né, que nós nos alimentamos a existência de todos os outros, porque todos vocês estão vivendo, estão levando para o campo, na verdade, todas as experiências de vocês. Então, assim, as experiências boas, as experiências ruins, e aí sim eu me conecto nesse lugar e escolho qual é a experiência que eu quero viver. Sim, é a ideia de que o pessoal pensa que só existe essa realidade, né, Léo? As pessoas são assim, né? É mais fácil pensar que só existe a gente e operar dentro dessa base que só existe a gente. Mas o que eu preciso, né, trazer, na verdade, de uma grande informação é justamente que esse campo acástico nada mais é do que uma grande mente. É um grande HD. Só absorve conhecimento. Só. Ele não é nem bom e nem ruim. Ele só está ali. Ele só existe. E ele está. E você pode o tempo todo me acessar nesse campo se você quiser. Só que você vai lá e você não vai achar Michelle. Você vai achar lá, sei lá, a pastinha do 1801, né? Aquele grande arquivo. Lá está escrito como foi a primeira criação do primeiro ser aquático, de como se criou o universo, de como se criou o planeta. Lá todas as informações. E todos nós acessamos essa informação o tempo todo. O tempo todo. A questão é que nós não temos a consciência disso. Às vezes acontece uma coisa que todos vocês já devem ter passado por isso, de vocês sentarem na frente de alguém que está precisando de ajuda, precisando de um conselho, e de repente você começa a falar palavras muito bonitas. Simplesmente essas palavras vão saindo. Você fala coisas ali que não passaram pela sua mente necessariamente. Simplesmente você foi falando, né? Não sei se aconteceu isso com vocês. Isso, na verdade, muitas pessoas atribuem a uma questão mediúnica. Ah, são seres que estão, na verdade, trazendo para você, te orientando, trazendo essa intuição para que você, na verdade, fale para essa pessoa.
mas na verdade nada mais é do que você conectado a este campo e se alimentando dessas informações que é necessário trazer para esta pessoa. Eu já falei para vocês várias vezes, essas intuições que nós trazemos como intuições espirituais dadas por mentores ou coisas assim, nós atribuímos a esses seres. E eu sempre falo, quem me garante que não é o meu eu do passado, o meu eu do futuro, me trazendo essa informação? Aí você fala assim, mas como assim me? Então, através do campo akáshico. Tudo tá lá, né? Todas as possibilidades das minhas existências estão lá. E isso é muito legal. Eu sempre falo dessa série, mas eu vou reforçar essa série, chamada Se Eu Não Tivesse Conhecido. É uma série fantástica, bem simples, né? Não é tão bonita. O começo é chato, porque eu falo que o conhecimento se autoprotege, então o comecinho dela é chato pra caramba, mas ela traz uma coisa que é muito legal, que é justamente esse mundo que eu tô falando de infinitas possibilidades. Nós impactamos ali e nós impactamos a partir de um repertório. Por isso que temos que ficar mudando o repertório o tempo todo. O que eu quero dizer com mudar repertório o tempo todo? Vai ler um livro, vai fazer um curso, vai conversar sobre filosofia com alguém, vai trabalhar suas emoções, vai aprender a observar as suas emoções, vai aprender a lidar com as suas emoções. Tudo isso faz com que esse repertório, né, esse ser que você é, né, faça com que você interprete esse mundo à sua volta de uma forma diferente. E aí sim fica muito mais fácil para você ir nesse campo e impactar esse campo. E Eliel, eu acho que eu falei mais com o da cobra e perdi o que você falou. Essa sempre é a minha dúvida. Às vezes fico desconfortável com isso. Ai, desconfortável com o que, Eliel? Perdi. Repete aí pra mim, amor, por favor. Desconfortável de não saber se o repertório é meu ou de outro. Então, ô, Eliel, ele é teu, né? Se saiu de você, sempre vai ser seu. Pode ficar tranquilo. No, no momento em que passa pela no momento que passa pela nossa mente ou não, mas que sai da nossa boca, passa a ser o nosso repertório e a partir daí nossa responsabilidade a partir disso, tá? Então fica desconfortável com isso não. Existe lá no mundo de infinitas possibilidades, todas elas, e na verdade você só foi lá, impactou e trouxe para você, sendo ou não, sendo criação sua ou não, você foi lá fantasticamente e escolheu aquela informação, aquele repertório e trouxe para você. Agora, quando a gente fala de repertório criado, nosso repertório aqui, do nosso eu menorzinho mesmo, do nosso eu de agora, tipo, meu eu, Michele, repertório é uma mistura de coisas, né? Então aqui tem uma mistura de Claudecir com Nelson, professor de filosofia, de professor de não sei o quê. Já, tem um monte de coisa aqui. Tem uma mistureba de coisa. Todos os livros que eu li, todos os cursos que eu fiz, todos os meus questionamentos a respeito de onde saiu de tudo, porque eu era aquela criança que perguntava os porquês, dos porquês, dos porquês. Tudo isso criou meu repertório, né? Então esse repertório é meu. É uma junção de coisas. Agora, como eu expresso ele, tem a ver com os meus princípios e valores. E é isso que faz com que eu vou lá no campo akáshico, escolha algo que esteja em ressonância com esse euzinho aqui. Esse que é o problema. Porque às vezes a gente tá meio borocochô, e quando a gente tá meio borocochô, eu tô lá no campo, né, eu falo assim, eu me conecto no campo, falo, vou escolher uma coisa legal. Eu tô numa frequência. E se eu tô nessa frequência, eu só enxergo isso. Lembra o que eu fico falando para vocês sempre do negócio do carro vermelho? Você acordou um dia lá e decidiu, putz, eu quero um carro vermelho. Vou comprar um carro vermelho. Tô vendo quase carro vermelho rodar na rua, então eu vou comprar um carro vermelho. Aí você sai na rua, só tem carro vermelho. Aí você fala, pô, entrou em liquidação o carro vermelho, impossível. Até ontem eu não estava enxergando, eu não estava vendo. O que aconteceu? Por que mudou isso? Na verdade, não é que mudou, é que no momento ali em que você escolheu que você queria o carro vermelho, você entrou na frequência do carro vermelho. E aí você vai passar a ver carros vermelhos. Dá uma paradinha aí, dá uma observada na tua volta aí. Vê como que tá a tua realidade. A tua realidade, você foi lá no campo, impactou, escolheu algumas coisas
e trouxe para a realidade. Tá legal? Você tá gostando da tua realidade? É o que você quer? Se a resposta for não, a gente precisa mudar aqui o repertório do eu menor para ele ter a sabedoria de se conectar nesse campo e escolher o melhor para ele. Certo? É isso. Uma das coisas que nós aqui aprendemos, até por uma cultura religiosa, essa questão da escassez. Não, eu não posso falar bem de mim porque é pedante. Eu não posso falar que eu sou inteligente porque isso é sinal de arrogância. Eu não posso, isso não posso. Isso leva a gente para um ponto de escassez. Por que eu não posso? Por que eu não posso me achar inteligente? Eu sou inteligente. E no momento que eu falo eu sou inteligente, eu tô lá nesse campo acástico e escolho tudo aquilo que está dentro dessa frequência de inteligência. O que é ruim é usar essa inteligência para pisotear os outros, para subjugar os outros. Agora, se eu também entro neste lugar de escolher no campo acástico essa inteligência, significa que eu só vou enxergar coisas dentro deste meio. Entenderam isso? Amor, pega ali para mim um livro da alma, por favor. Então, eu vou ter que fazer uma pergunta complicada. O que você acha do discurso de homossexualidade não ser uma escolha? Óbvio que escolhemos o campo, certo? Certo e não certo. Se dizer que é uma escolha ser homossexual ou não, eu tenho uma questão muito. As pessoas lidam com a sexualidade de uma forma muito. Com um tabu muito grande. Eu acho que tá dentro da bolsa do notebook, vida, o livro. Dá uma olhadinha aí. As pessoas lidam com sexualidade de uma forma, com um tabu muito grande. Na verdade, esse ser, esse espírito que escolheu ser homossexual, né? Ele escolheu no mundo das ideias, ou seja, antes de vir para o corpo físico. Certo isso? Certo? Então, assim, ele lá, né, antes de vir para o corpo físico, ele impactou essa realidade. E aí, a partir daí, ele representa essa escolha. Entendeu onde que eu estou dizendo a escolha? Lembra que a criação é descendente e não ascendente? Então, antes deste corpo ser formado, de uma certa forma, esse ser impactou essa escolha, né? Ele escolheu ser homossexual para ter um aprendizado específico, para trabalhar coisas específicas, para sentir coisas específicas. E aí sim, depois o corpo físico dele foi criado e a partir daí, sim, se cria essa realidade. Então, o que eu quero dizer, isso é uma escolha lá atrás, é no campo, é antes de você reencarnar. Entendeu, Eliel? Não é uma escolha do eu menor. Então, assim, não sou eu, Michele, que escolho ser homossexual. A minha frequência 1801, antes de vir para o corpo, Michele, fez lá o plano reencarnatório dessa vida e aí escolheu dessa forma. Por quê e para quê? Isso cada ser tem um porquê, tá? Eliel, então assim, porra, escolhi o mais Eliel, aí já é com você, meu amor. O porquê que você escolheu isso? Só você com o seu corpo morfogenético para falar. A Elaine tem uma filha que está em processo de transição e sempre foi diferente das outras crianças. Não foi algo que ela disse, não quero mais ser assim, agora quero ser assado. Exatamente. Na verdade, a questão isso ela impactou lá atrás do campo. É que na hora que veio para o corpo físico, a forma, né, o próprio corpo morfogenético teve um erro de leitura. Quando a gente fala da questão da transição,
é diferente da questão da homossexualidade. A homossexualidade é isso que eu acabei de explicar. Agora, no caso da transexualidade, né, que o ser, né, a frequência, ela realmente ela nasce num corpo diferente do que ela é. Então, ou seja, no caso, ele nasceu Lucas, mas ele nunca se sentiu Lucas. A frequência dele era uma frequência feminina, mas o corpo, né, o campo morfogenético, né, trouxe um corpo masculino para uma frequência feminina. E aí foi isso que aconteceu. Então, assim, esse momento de transição, na verdade, é alinhar a matéria física com a frequência desse ser. Entendeu a diferença ali? É um pouquinho diferente da homossexualidade. É bem complicado, gente. Eu conseguiria falar disso horas e horas e horas e horas, só que a gente não tem horas e horas e horas para falar disso. Mas eu não sei se eu fui clara. Até porque as pessoas têm grande dificuldade de falar sobre essa questão do sexo, que cria uma polêmica. Daqui a pouco vão falar que eu tô falando, né? Enfim, vai dar problema. Mas é exatamente o que a gente estuda e acredita. Então, Roberta, é exatamente isso. Você tá falando o quê? Do transexual ou do homossexual, Rô? Fala pra mim qual que é, do que você tá falando. Porque a homossexualidade é aquilo que eu falei pra você. A frequência escolhe. Agora, quando a gente fala da transexualidade, tem a ver, na verdade, com o erro do corpo, do campo morfogenético. É feita uma leitura ali, geralmente o corpo vital dá um erro no sistema e ele cria, na verdade, uma forma diferente do que ele deveria criar. Isso acontece. Agora, por que acontece? Isso aí eu prefiro dizer só Deus sabe. Gente, eu só vou ler algo pra gente encerrar, porque vai dar 60 minutos e eu espero que eu não caia no meio da live, no meio da minha leitura. Então, eu vou ler rapidinho. Olha lá, prestem atenção. Deus e eu, a sós no espaço, ninguém mais à vista. E onde estão todas as pessoas, meu Senhor? Disse eu. A terra sob nós e o céu acima. E os mortos da minha lista? Foi um sonho, Deus sorriu e disse. O sonho que parecia ser real. Não havia pessoas vivas ou mortas, não havia terra e nem o céu acima. Havia apenas eu em você. Por que não sinto medo? Perguntei, encontrando-o aqui neste momento. Pois pequei, sei disso muito bem. E existe céu e inferno também. E será esse o dia do julgamento? Não, eram apenas sonhos, disse o grande Deus. Sonhos que não existem mais. Não existe isso de medo e pecado. Não existe você. Nunca houve você no passado. Nada existe senão eu. Eu amo essa poesia. Eu acho fantástica, porque justamente eu acho que dá uma resumida nisso que a gente está falando. Deixa eu ver. Tem uma última pergunta. Sempre tive curiosidade. O nome da Claudecir é uma junção de dois nomes? Ah, Eliel, sabe lá Deus. Meu avô, na verdade, ele juntou. Todos os nomes dos filhos dele era Cláudio. Claudecir, Claudemir, Claudinei, Claudimar, Claudenice. É tudo Clau. Começava tudo com Clau e ele só colocava o final, mas não é junção de nome de ninguém, não. Eu acho que deve ser algum jogador, alguém da época, era alguma coisa desse jeito. Sei não, tá? Mas não é junção de ninguém da minha família, não. Tá bom, gente? Olá. Então, um grande beijo, gratidão. Eu espero que todos vocês tenham entendido um pouquinho a respeito sobre campo acástico, sobre tudo isso que a gente está falando, que eu sei que é um pouco complexo, mas quem sabe a gente não tem novidades por aí, a gente faz assim um workshop, alguma coisa sobre campo acástico. Vou colocar lá depois para a gente fazer uma pesquisa para ver se a gente tem interesse nisso, que a gente lança a importância do campo acástico e como que a gente se conecta com tudo isso. Então, gente, uma boa noite. Sábado, sim, tem o atendimento às 10 horas, então eu espero vocês no atendimento.
de Reiki à distância às 10 horas. Segunda-feira tem Fala Meu Coach com Rolando. E eu tô aqui quarta-feira com vocês pra gente continuar falando sobre todos os segredos do universo, porque aqui no Instituto Quanin não tem esse negócio de nada debaixo do pano, não tem esse negócio de tabu, não tem esse negócio de segredo. O que tem na verdade é a verdade. Então, um grande beijo e vejo vocês no sábado.